A graça de Deus é a manifestação do seu amor, do amor de um pai para todos nós. E não acredite quando alguém disser que A, B ou C não tem direito a esse amor. Eu sou pai e eu sei que independente do que o meu filho faça, eu vou amá-lo. Entretanto, é preciso ter fé. Exatamente. A fé é essa entrada, é essa porta que me conduz à graça do Filho de Deus. E é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, como você, eu e todos podem ter acesso à graça do Pai, à graça de Deus. Em João 1,14, João diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu quero ficar aqui nessa parte. Jesus, o Filho de Deus, ele veio aqui cheio de graça e de verdade. E o que é essa graça? Essa graça é o favor que nós não merecemos, que nós não tínhamos, por exemplo, direito à salvação. Jesus vem e nos traz a oportunidade, a graça de sermos salvos. Isso através da fé. E a gente vai ver lá na frente como Jesus trouxe de uma forma tão simples e tão clara a oportunidade de nós vivermos o favor imerecido. E é interessante, né, pastor, que quem exclui é o homem. Quem exclui o outro ser humano é o homem, não é Deus. Então, quando nós vemos, por exemplo, alguém que aparentemente não tem solução, isso é uma falha nossa, porque para Deus todos têm solução desde que tenha fé no seu nome. Então, essa graça não é pelo que nós merecemos. Não é porque nós estamos levando o Evangelho que nós somos merecedores da graça. Não é pela nossa obra. Isso é importante que seja dito. Porque tem gente que se acha indigna de receber a graça de Deus e não é. Então nós estamos aqui levando o Evangelho. Nós somos merecedores da graça por conta de estarmos levando o Evangelho? Não. Nós somos merecedores da graça porque temos fé em Jesus Cristo. Fé no Filho unigênito de Deus, temos amor por Deus Pai. Porque se fosse pela obra, se fosse pelas nossas obras, o que sobraria da humanidade? Nós que temos más obras, maus pensamentos, melhoramos quando estamos conectados com o Espírito de Deus. Mas não é por obra. Então aquele que é um pecador nato, quando a gente vê, poxa, a pessoa está andando em caminho errado, está fazendo coisa errada, ele é merecedor da graça? Claro que sim. A palavra tem que alcançá-lo, tem que alcançá-la para que possa se arrepender, crer em Deus e entregar sua vida a Jesus. E essa graça é acessível a todos aqueles que creem no seu nome. Então não é por obra, não é por estar indo à igreja, ou estar fazendo algo, ou estar se sacrificando. Isso não nos leva à graça. A graça, como o pastor Francisco disse, é algo que nós não merecemos. Nós fazemos boas obras porque estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus. É uma inversão. Eu não sou salvo pelas minhas boas obras. Eu sou salvo porque eu creio e eu faço boas obras porque eu amo meu Deus. Isso é muito interessante porque nós, seres humanos, achamos que tal pessoa, por ter cometido tal delito, ela é imerecedora desta graça, desse favor de Deus. Mas quando nós olhamos a verdade bíblica, nós vamos entender, Paulo dizendo aqui em Romanos 3, 23, Paulo diz, pois todos pecaram. Como todos nós somos pecadores, então só podemos ter acesso a essa graça utilizando da fé na pessoa de Jesus. Então é por isso que Jesus vem cheio de graça, cheio de verdade. Jesus nos mostra uma verdade não para nos condenar, mas para que nós entendamos a necessidade que temos de aceitar a proposta que ele tem para nós. E que proposta é essa? Exatamente, ele tem as condições, as prerrogativas para perdoar os nossos pecados. Então, entendendo como pecador, eu preciso de graça. E é exatamente isso que nós temos que caminhar aqui nessa terra, compreendendo essa vontade de Deus graciosa para as nossas vidas. Numa das cartas de Paulo, neste caso escrito aos Romanos, nós temos aqui o capítulo 5, versículos de 1 a 2.
Ele diz o seguinte, olha que interessante. Sendo, pois, justificados pela graça, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Temos entrada pela fé. A gente não acessa por obras. Temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós temos um acesso mediante a fé no Pai. As nossas boas obras vão ao encontro do amor ao Pai. Eu gosto de comparar, pastor, muito a relação da mãe e do pai com o filho. O meu filho está aqui conosco agora e ele me confirma o que eu vou dizer. Eu gosto quando ele se dirige a mim, como pai dele, com amor. Eu gosto que ele obedeça com amor. Mas eu não gosto que o meu filho, e eu tenho certeza que pai e mãe nenhum gosta, haja com obediência com outro interesse que não seja o amor e o respeito. Por quê? Porque a gente sabe que quando obedece somente para ganhar algo em troca, ele não foi alcançado na essência do que nós queremos passar para os nossos filhos, ou seja, ele tem a consciência do que é o certo, do que é o errado, do que é o respeito, o que é o amor. Então, assim também a nossa relação com o Pai. Ele quer que as nossas ações sejam de verdade, sejam do coração, que a gente não faça algo, seja o que for, até mesmo dentro de uma igreja, simplesmente para ter um retorno de A, de B ou financeiro. Não, faça porque nós amamos o Pai. Façamos porque nós queremos comunhão com esse Pai. Façamos porque a gente quer estar perto desse Pai e a ausência desse Pai nos deixa totalmente desnorteados, sem norte, sem saber para onde ir, como um navegador sem bússola. É isso que ele quer que nós sintamos. Isso só se dá por meio da fé. E a partir disso, ele transforma a nossa vida, ele traz abundância à nossa vida. Eu não estou falando de abundância material, porque isso é consequência, isso é uma outra questão. Eu estou falando da abundância do Espírito e da paz de Deus, daquela verdade que nos preenche e daquele amor que nos alcança. Isso é muito interessante, porque quando nós vemos o convite para que nós façamos parte, né, e vivamos essa questão da graça do Senhor, nós às vezes pensamos realmente, missionário Diogo, que existem pessoas as quais nós qualificamos elas como indignas, né? Tantas pessoas que têm opções de viverem uma vida no pecado. Obviamente que a graça de Deus não é uma permissão para a pessoa fazer o que ela quer, como se não houvesse consequências, como se não houvesse amanhã realmente um retorno de uma plantação que foi feita. A graça de Deus, quando nós entendemos o que significa, exatamente traz à minha mente de que eu preciso viver o propósito, o plano do Senhor para a minha vida. Que então, então eu vou poder ter a oportunidade de viver dias melhores, apesar de tantas coisas difíceis que passamos nessa vida. Então, graça, ela está para todos, tá? Todo homem pode ter acesso crendo na pessoa de Jesus. Eu vou citar uma referência aqui, 1 Timóteo 1,14, Jesus transbordou nessa graça. Ou seja, todos quantos se aproximam de Jesus, uma das primeiras ações dele é o perdão. Nós vamos sentir o perdão de quê? Dos nossos delitos e dos nossos pecados. Crendo no que Jesus fez, logo eu tenho acesso à graça. A graça que é exatamente o ser perdoado, isentado daquela culpa que me afastava do Senhor. Então ele me perdoa, ele me cura, ele me restaura simplesmente porque ele me ama. Então graça todos podem ter acesso, desde que permitam viver esse novo propósito de Deus em suas vidas. E tem um salmo que Deus me tocou profundamente essa semana, que é o Salmo 50. Recomendo que você faça a leitura detalhada. Ali Deus deixa claro, ele diz assim: eu não quero sacrifícios por sacrifício. Eu quero ação de graças. Eu quero que você faça com amor.
É isso que ele está dizendo. E existe uma retribuição quando a gente vive Deus no nosso coração. Ele diz o seguinte, Salmo 50, versículo 15: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Todos que vivem pela fé sabem exatamente o que Deus está dizendo. Tantos livramentos que nós tivemos, tantas angústias das quais nós fomos libertos, e nós estamos aqui justamente para glorificar o nome deste Deus poderoso. E ele diz, e tu me glorificarás. É isso que nós estamos fazendo por amor a ele, glorificando o nome de Deus Pai. E quando a gente faz essa glorificação do nome do Deus Pai, é por amor, não é por retribuição, por obra, ou seja lá o que for, é por amor. É quando um filho faz por amor a um pai. Então nós estamos retribuindo, na verdade, tudo o que ele tem feito por nós. E não é pouco, por todos aqueles que creem. A minha mensagem final é: creia nesse Deus poderoso, nesse Deus vivo, nesse Deus que é o Deus de Israel, que é o Deus de todo mundo e que está de braços abertos para te receber. Está de braços abertos para salvar a tua vida, te livrar do dia da angústia, te livrar da opressão. Você já parou para pensar que a nossa sociedade hoje tem internet, tem prazeres, tem lazer e vive deprimida e ansiosa? Porque falta a presença de Deus e Ele quer te livrar dessa angústia. Pode buscar na riqueza, pode buscar na matéria, pode buscar nas redes sociais, em vídeo, nada disso vai preencher um espaço que está no teu peito, que foi feito para a entrada de Deus. Nada vai preencher. Então busca esse Deus de todo o teu coração, não por obras, mas para amá-lo, e as obras virão consequentemente, porque o amor de Deus abundará o teu coração. Essa é a minha palavra final. Busque de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E é interessante porque, missionário, existe o trono da graça. Exatamente por que você insiste em dizer busque, é porque tem um trono. Esse trono está lá em Hebreus 4, no verso 16. O autor diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, né? E acharmos graça perante o socorro em ocasião oportuna. Estarmos todo o reino, veja bem, todo reino tem um trono, e o trono de Jesus é o trono da graça. Todos que se achegam a Jesus são agraciados. Talvez você esteja aí do outro lado com tanta angústia, aperto, tanta condenação, frustração, medo, pavor, tantas experiências amargas, sabe? Um fardo tão pesado que você já não suporta mais carregar. E o autor do trono da graça, Jesus Cristo, disse assim, vinde a mim. Se você está cansado, o autor da graça está dizendo, olha, eu posso aliviar este fardo, posso tirar esse peso. Então, o trono de Jesus que nós alcançamos por fé, a fé te dá entrada a essa graça. E você e eu, nós, podemos então desfrutar de tudo que Jesus conquistou para nós. Então eu quero convidar você para que você, pela fé, confie em Jesus. Abra seus lábios, fale tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que você tem experimentado, passado. Confia no Senhor e Ele vai te perdoar. Encher teu coração de leveza através da graça. Ele tem o perdão e a cura que você e eu precisamos. Basta crermos. Glória a Deus por isso. Creia. Essas palavras do pastor são verdadeiras, deste grande pastor. Mas especialmente, essas palavras são de Jesus. Amém. Nós estamos transmitindo uma mensagem daquele que veio, se entregou, morreu, ressuscitou e foi glorificado por Deus. É Ele que nos diz isso e nós estamos transmitindo. Creia nessas palavras e viva essa palavra. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, esteja conosco, ative as notificações
e eu tenho certeza que Deus tem maravilhas na tua vida.